Uh. Yeah. Uh. Yeah. Palavras de Radiância, por Brandon Sanderson. Livro 2 do Relato da Guerra das Tempestades. Interlúdios 1.1 e 1.2. 1.1 Narak. O ritmo de determinação tamborilava no fundo da mente de Eshonai, enquanto ela alcançava o platô no centro das planícies quebradas. O platô central, Narak, exílio, lar. Ela arrancou da cabeça o elmo da armadura fractal, respirando profundamente o ar frio. A armadura era maravilhosamente ventilada, mas mesmo assim, ela ficava abafada depois de esforços prolongados. Outros soldados pousaram atrás de Eshonai. Ela havia trazido cerca de 1.500 naquela incursão. Felizmente, dessa vez, haviam chegado bem antes dos humanos e coletado a gema coração com um mínimo de combate. Devi a carregava. Ele conquistara o privilégio por ter sido quem identificou a crisálida de longe. Ela quase desejava que a incursão não tivesse sido tão fácil. Quase. Onde você está, Espinho Negro? Pensou ela, olhando para o oeste. Por que não veio me enfrentar novamente? Pensava tê-lo visto naquela incursão há mais ou menos uma semana, quando haviam sido empurrados para fora do platô pelo seu filho. Eshonai não havia participado daquela luta. Sua perna ferida doía, e os saltos de um platô para outro a desgastaram, mesmo com a armadura fractal. Talvez ela não devesse participar das incursões, afinal de contas. Quisera estar presente para o caso de a sua força de ataque acabar cercada e precisar de uma fractária, mesmo que ferida, para libertá-los. Sua perna ainda doía, mas a armadura a protegia bem. Logo ela teria que voltar ao combate. Talvez se participasse diretamente, o Espinho Negro voltasse a aparecer. Ela precisava falar com ele. Sentia a urgência disso soprando até nos ventos. Os soldados levantavam as mãos em despedida, enquanto seguiam em caminhos distintos. Muitos cantavam ou cantarolavam em voz baixa uma canção no ritmo da lamentação. Ultimamente, poucos cantavam para empolgação ou mesmo para determinação. Passo a passo, tempestade a tempestade, a depressão tomava seu povo. Os ouvintes, como eles, chamavam sua raça. Parchendiano era um termo humano. Eshonai andou a passos largos rumo às ruínas que dominavam Narak. Depois de tantos anos, não restara muita coisa. Ruínas de ruínas, poderia-se dizer. As obras dos homens e dos ouvintes não duravam muito diante do poder das Gran-Tormentas. Aquele pináculo de pedra à frente provavelmente tinha sido uma torre um dia. Com o passar dos séculos, acumularam um espesso revestimento de crém das terríveis tempestades. O crém macio entrara nas rachaduras e preenchera as janelas, depois lentamente enrijecera. A torre agora parecia uma enorme estalagmite, a ponta arredondada rumo ao céu, as paredes encalombadas com rochas de aparência derretida. O pináculo devia possuir um centro forte para ter sobrevivido aos ventos por tanto tempo. Outros exemplos de engenharia antiga não haviam se mostrado tão resistentes. Eshonai passou por amontoados e morros, restos de edifícios caídos que haviam sido lentamente consumidos pelas planícies quebradas. As tempestades eram imprevisíveis. Às vezes, grandes seções de pedra se soltavam das formações, deixando buracos e bordas recortadas. Em outras ocasiões, pináculos duravam séculos, crescendo e não diminuindo, enquanto os ventos tanto os erodiam quanto aumentavam. Eshonai havia descoberto ruínas similares nas suas explorações, como aquelas em que se encontrava quando seu povo conheceu os humanos, apenas 7 anos atrás, mas também uma eternidade. Adorara aqueles dias, explorando um vasto mundo que parecia infinito, e agora ela passava a vida aprisionada naquele único platô. A vastidão a chamava, cantava que ela devia juntar o que pudesse carregar e partir. Infelizmente, esse não era mais o seu destino. Ela adentrou a sombra de uma grande pedra que sempre imaginou que tivesse sido um portão da cidade. Pelo pouco que haviam descoberto com seus espiões, nos últimos anos, ela sabia que os aletianos não compreendiam.
Eles marchavam sobre a superfície desigual dos platôs e só viam rochas naturais, sem saber que pisavam nos ossos de uma cidade morta há muito tempo. Eshonai sentiu um arrepio e se sintonizou com o ritmo dos perdidos. Era uma batida baixa, mas ainda assim violenta, com notas afiadas e distintas. Não se sintonizou com ela por muito tempo. Recordar os caídos era importante, mas trabalhar para proteger os vivos era mais ainda. Ela se sintonizou novamente com a determinação e adentrou Narak. Ali, os ouvintes haviam construído o melhor lar possível durante os anos de guerra. Plataformas rochosas haviam se tornado casernas. Os cascos de grã-carapaças formavam as paredes e tetos. Morros que antes haviam sido edifícios, agora criavam petrobulbos como alimento nos seus lados de sotavento. Grande parte das planícies quebradas havia sido habitada um dia, mas a maior cidade se localizava ali no centro. Então, agora as ruínas de seu povo faziam um lar nas ruínas de uma cidade morta. O nome era Narak, exílio, pois foi ali que se separaram de seus deuses. Ouvintes, tanto virilém quanto feminém, levantavam as mãos para ela enquanto passavam. Tão poucos restavam. Os humanos eram implacáveis na busca pela vingança. Ela não os culpava. Voltou-se para o salão da arte. Ficava próximo dali, e ela não aparecia por lá há dias. Lá dentro, soldados executavam pinturas risíveis. Eshonai caminhou entre eles, ainda trajando sua armadura fractal, o elmo debaixo do braço. O longo edifício não tinha teto, permitindo bastante luz para pintar. E as paredes eram espessas de creme, há muito endurecido. Segurando pincéis de pelos grossos, os soldados tentavam representar da melhor maneira possível o arranjo de flores de petrobulbo em um pedestal no centro. Eshonai visitou os artistas, olhando seu trabalho. O papel era precioso e não possuíam telas, então pintavam em cascos. As pinturas eram horríveis, manchas de cores espalhafatosas, pétalas descentralizadas. Eshonai parou ao lado de Varanis, um dos seus tenentes. Ele segurava o pincel delicadamente entre dedos revestidos em armadura, uma silhueta avantajada diante de um cavalete. Placas de armadura quitinosa cresciam dos seus braços, ombros, peito e até mesmo da cabeça. Eram semelhantes às dela própria sob a armadura. "Você está melhorando", disse Eshonai, falando no ritmo de elogio. Ele a encarou e cantarolou baixinho em ceticismo. Eshonai deu uma risadinha, pousando uma das mãos em seu ombro. "Parecem realmente flores, Varanis, de verdade." "Parece água lamacenta em um platô marrom", respondeu ele, talvez com algumas folhas marrons flutuando nela. "Por que as cores ficam marrom quando se misturam? 3 lindas cores colocadas juntas e elas se tornam a cor menos bela. Não faz sentido, general." General. Às vezes se sentia tão desajeitada nesse posto como os homens se sentiam tentando pintar. Ela usava a forma bélica, já que precisava da armadura para a batalha, mas preferia a forma laboral, mais ágil, mais austera. Não era que não gostasse de liderar os homens, mas fazer a mesma coisa todos os dias, exercícios de treinamento, investidas de platô, embotava sua mente. Queria ver coisas novas, ir a novos lugares. Em vez disso, juntou-se ao seu povo em uma longa vigília funerária, enquanto eles morriam um a um. "Não, nós vamos encontrar uma saída." Ela tinha esperança de que a arte fizesse parte disso. Por ordem sua, cada homem ou mulher devia cumprir seu turno no salão de arte no período designado. E eles tentavam de verdade. Até agora, as tentativas haviam sido tão bem-sucedidas quanto tentar saltar sobre uma fenda com o outro lado fora de vista. "Nenhum espreno?" perguntou ela. "Nenhum", respondeu ele no ritmo da lamentação. Ouvia aquele ritmo com demasiada frequência ultimamente. "Continue tentando. Não vamos perder essa batalha por falta de esforço." "Mas, general, de que adianta? Ter artistas não vai nos salvar das espadas dos humanos." Ali perto, outros soldados se voltaram para ouvir a resposta. "Artistas não vão ajudar", disse ela, no ritmo de paz. "Mas a minha irmã acredita estar perto de descobrir novas formas. Se conseguirmos descobrir como criar artistas,
isso pode ensinar mais a ela sobre o processo de mudança. E isso pode ajudá-la na pesquisa, ajudá-la a descobrir formas ainda mais fortes do que a forma bélica. Artistas não vão nos ajudar a sair dessa situação, mas alguma outra forma talvez ajude. Varanisa sentiu. Ele era um bom soldado. Nem todos eram. A forma bélica não tornava alguém intrinsecamente mais disciplinado e, infelizmente, abafava a habilidade artística. Eshonai havia tentado pintar. Não conseguia pensar do modo certo, captar a abstração necessária para criar arte. A forma bélica era uma forma boa e versátil. Não impedia o pensamento como a forma copulatória. Como a forma laboral, você permanecia o mesmo quando estava na forma bélica, mas cada uma tinha suas particularidades. Um trabalhador tinha dificuldade em cometer violência. Havia um bloqueio em algum lugar da mente. Esse era um dos motivos porque gostava daquela forma. Ela a forçava a pensar de modo diferente para resolver problemas. Nenhuma das duas formas podia criar arte, ao menos não muito bem. A forma copulatória era melhor, mas trazia uma série de outros problemas. Manter esses tipos concentrados em qualquer coisa produtiva era quase impossível. Havia duas outras formas, embora a primeira, a forma opaca, raramente fosse usada. Era uma relíquia do passado, antes de descobrirem algo melhor. Então, restava apenas a forma hábil, uma forma genérica que era ágil e cuidadosa. Eles a usavam para cuidar de crianças e realizar o tipo de trabalho que exigia mais habilidade do que força física. Podiam abrir mão de poucos para aquela forma, embora ela fosse mais capacitada para a arte. Eshonai deixou o salão da arte, com um elmo debaixo do braço e a perna doendo. Passou pela praça de irrigação, onde hábeis haviam feito um grande reservatório de creme esculpido. Ele recolhia a chuva durante a calmaria de uma tempestade, rica em nutrientes. Ali, trabalhadores carregavam baldes para pegar água. Suas formas laborais eram fortes, quase como a forma bélica, embora possuíssem dedos mais finos e não tivessem armaduras. Muitos acenaram para ela, embora como general, ela não tivesse autoridade sobre eles. Ela era a última fractária. Um grupo de 3 formas copulatórias, 2 fêmeas e um macho, brincavam dentro do reservatório, jogando água uns nos outros. Quase nus, eles estavam espalhando a água que outros deveriam estar bebendo. Vocês 3, chamou Eshonai rispidamente. Não deviam estar fazendo alguma coisa? Rechonchudos e alienados, eles sorriram para Eshonai. Venha, chamou um deles. É divertido. Fora, ordenou Eshonai apontando. Os 3 murmuravam no ritmo de irritação enquanto saíam da água. Ali perto, vários trabalhadores balançavam a cabeça enquanto eles passavam. Um deles cantando em elogio, em agradecimento a Eshonai. Trabalhadores não gostavam de confrontos. Isso era uma desculpa, assim como aqueles que assumiam a forma copulatória usavam-na como uma desculpa para suas atividades fúteis. Quando era trabalhadora, Eshonai treinou para confrontos, quando necessário. Até fora uma copuladora certa vez, e havia provado a si mesma que era de fato possível ser produtiva como copuladora, apesar das distrações. Naturalmente, o resto de suas experiências como copuladora havia sido um total desastre. Ela falou no ritmo de repreensão, com as formas copulatórias. Suas palavras foram tão intensas que ela chegou a atrair esprenos de raiva. Viu-os chegando de longe, atraídos pela sua emoção, movendo-se com uma velocidade incrível, como um relâmpago dançando em sua direção através da pedra distante. O relâmpago se acumulou aos seus pés, tornando as pedras vermelhas. Isso colocou um bom medo nas formas copulatórias, e eles correram para se apresentar no salão da arte. Com sorte, não acabariam em alguma alcova pelo caminho copulando. Seu estômago se revirou ao pensar nisso. Ela nunca fora capaz de compreender pessoas que queriam permanecer na forma copulatória. A maioria dos casais, para ter um filho, entrava na forma e se isolava por 1 ano. Então, saíam da forma tão rápido quanto possível depois do nascimento da criança. Afinal de contas, quem desejaria sair em público daquele jeito? Os humanos faziam isso. Era algo que a deixara perplexa.
No início, quando passara algum tempo aprendendo a linguagem humana, negociando com eles. Não só os humanos não mudavam de forma, como também estavam sempre prontos a copular, sempre distraídos por impulsos sexuais. Daria tudo para ser capaz de ficar entre eles sem ser percebida, de adotar sua pele monocromática por um ano e caminhar nas suas estradas, ver suas grandiosas cidades. Em vez disso, ela e os outros haviam ordenado o assassinato do rei Aletiano, em uma jogada desesperada para impedir que os deuses dos ouvintes retornassem. Bem, havia funcionado. O rei Aletiano não pudera colocar seu plano em ação, mas agora, como resultado, o povo dela estava lentamente sendo destruído. Ela finalmente alcançou a formação rochosa que chamava de lar, um domo pequeno e desmoronado. Até a fazia se lembrar daqueles que existiam na fronteira das planícies quebradas, aqueles enormes que os humanos chamavam de acampamentos de guerra. Seu povo havia vivido neles, antes de abandoná-los pela segurança das planícies quebradas, com seus abismos que os humanos não conseguiam saltar. Naturalmente, seu lar era muito, muito menor. Durante os primeiros dias de sua estadia, Venli havia construído um teto de cascos de carapaça e paredes para dividir o espaço em câmaras. Ela cobriu tudo com creme, que havia endurecido com o tempo, criando algo que parecia uma casa em vez de uma palhoça. Eshonai colocou seu elmo na mesa, mas seguiu com o resto da armadura. Usar a armadura fractal lhe parecia certo. Gostava da sensação de força. Permitia que soubesse que ainda havia algo confiável no mundo. E com o poder da armadura fractal, ela podia quase ignorar a ferida na perna. Passou por algumas salas, acenando com a cabeça para as pessoas no caminho. Os associados de Venli eram eruditos, embora nenhum deles conhecesse a forma apropriada para a verdadeira erudição. Por enquanto, a forma hábil era a substituta improvisada. Eshonai encontrou a irmã ao lado da janela na câmara mais ao fundo. Demide, ex-consorte de Venli, estava sentada ao seu lado. Venli mantinha a forma hábil há 3 anos, desde que a descobriram, embora Eshonai ainda visse a irmã como uma trabalhadora, com braços mais grossos e um tórax mais corpulento. Isso ficara no passado. Agora, Venli era uma mulher esguia e de rosto fino, suas marmorizações em padrões delicados de vermelho e branco. A forma hábil fazia crescer longos fios de cabelo, sem um elmo de carapaça para bloqueá-los. Os cabelos de Venli, de um vermelho profundo, caíam até sua cintura, onde estavam presos em 3 pontos. Ela vestia um robe, estreitamente amarrado na cintura, e mostrando parte dos seios. Essa não era uma forma copulatória, então eles eram pequenos. Venli e seu ex-consorte eram próximos, embora seu período como consortes não houvesse produzido filhos. Se eles estivessem em campo de batalha, seriam um par de combate. Em vez disso, eram um par de pesquisa ou algo assim. As coisas que passavam o dia fazendo eram muito não ouvintes. Essa era a questão. O povo de Eshonai não podia mais se dar ao luxo de ser o que havia sido no passado. Os dias de ócio, isolados naqueles platôs, cantando uns para os outros, lutando só de vez em quando, haviam acabado. E então, indagou Venli em curiosidade. Nós vencemos, disse Eshonai, recostando-se contra a parede e cruzando os braços com um tinido da armadura fractal. A gema coração é nossa, vamos continuar a comer. Isso é bom, replicou Venli. E seu humano? Dalinar Collin. Ele não veio nessa batalha. Ele não vai encará-la novamente, comentou Venli. Você quase o matou da última vez. Ela disse isso no ritmo de diversão, enquanto se levantava, pegando um pedaço de papel feito de polpa de petrobulbo seca depois da colheita, que ela lhe entregou ao ex-consorte. Depois de olhá-la, ele assentiu e começou a fazer anotações na sua própria folha. Aquele papel exigia preciosos recursos e tempo para ser fabricado, mas Venli insistira que a recompensa valeria o esforço. Era bom que ela estivesse certa. Venli fitou Eshonai. Ela tinha olhos aguçados, vítreos e escuros, como de todos os ouvintes. Os de Venli sempre pareciam ter uma profundidade extra de conhecimento secreto. Sob a luz certa, eles tinham um tom violeta. O que você faria, irmã? Indagou Venli.
Se você e esse Colin realmente conseguissem parar de tentar matar um ao outro por um tempo suficiente para ter uma conversa, eu pediria a paz. Nós assassinamos o irmão dele, matamos o rei Gavilar na noite em que ele nos recebeu em sua casa. Os Aletianos não vão esquecer, nem perdoar. Eshonai descruzou os braços e flexionou uma das mãos calçada com manopla. Aquela noite, um plano desesperado, tramado por ela e outros 5, fizera parte dele, apesar da sua juventude, devido ao seu conhecimento dos humanos. Todos haviam votado do mesmo modo. Matar o homem, matá-lo e arriscar a destruição, pois se ele vivesse para fazer o que havia contado a eles naquela noite, tudo estaria perdido. Os outros que haviam tomado a decisão com ela agora estavam mortos. Eu descobri o segredo da forma tempestuosa, declarou Venli. O quê? Eshonai se impertigou. Você disse que estava trabalhando em uma forma para ajudar, uma forma para diplomatas ou para eruditos. Essas formas não vão nos salvar, disse Venli em diversão. Se queremos lidar com os humanos, vamos precisar dos poderes antigos. Venli, disse Eshonai, agarrando a irmã pelo braço. Nossos deuses. Venli não vacilou. Os humanos têm manipuladores de fluxos. Talvez não, pode ter sido uma espada de honra. Você lutou com ele. Foi uma espada de honra que atingiu você, feriu sua perna, deixando-a mancando? Sua perna doía. Nós não sabemos quais das canções são verdadeiras, continuou Venli. Embora falasse em determinação, parecia cansada e atraiu esprenos de exaustão. Eles surgiram com um som parecido com o vento, soprando pelas janelas e portas como jatos de vapor translúcido, antes de se tornarem mais fortes, mais visíveis e girarem ao redor da cabeça dela como vapores. Minha pobre irmã, ela trabalha tão duro quanto os soldados. Se os manipuladores de fluxos retornaram, precisamos buscar por algo significativo, algo que possa garantir nossa liberdade, continuou Venli. As formas de poder, Eshonai. Ela olhou de relance a mão da irmã ainda em seu braço. Pelo menos sente-se e escute, e pare de ficar em cima de mim como uma montanha. Eshonai afastou os dedos, mas não se sentou. O peso de armadura fractal quebraria a cadeira. Em vez disso, inclinou-se para a frente, inspecionando a mesa cheia de papéis. A própria Venli havia inventado a escrita. Tinha aprendido aquele conceito com os humanos. Memorizar músicas era bom, mas não perfeito, mesmo tendo ritmos como guias. Informações armazenadas em páginas eram mais práticas, especialmente para a pesquisa. Eshonai havia aprendido a escrita sozinha, mas ler ainda era difícil. Não tivera muito tempo para praticar. Então, forma tempestuosa? Disse Eshonai. Pessoas o bastante nessa forma poderiam controlar uma grande tormenta, ou mesmo chamar uma delas. Lembro a canção que fala dessa forma, disse Eshonai. Era uma coisa dos deuses. A maioria das formas está relacionada a eles de algum modo. Podemos realmente confiar na precisão de palavras cantadas tanto tempo atrás? Quando essas canções foram memorizadas, a maioria da nossa gente estava na forma opaca. Era uma forma de baixa inteligência, baixa capacidade. Eles a usavam agora para espionar os humanos. Outrora, ela e a forma copulatória haviam sido as únicas conhecidas pelo seu povo. Demid juntou algumas das páginas em uma pilha. Venli está certa, Eshonai. Esse é um risco que devemos assumir. Nós podemos negociar com os Aletianos, replicou Eshonai. Com que propósito? Questionou Venli, novamente em ceticismo, seus esprenos de exaustão finalmente sumindo, indo embora em busca de fontes mais frescas de emoção. Eshonai, você fica dizendo que quer negociar. Imagino que seja porque é fascinada pelos humanos. Você acha que eles permitirão que caminhe livremente entre eles? Uma pessoa que vem como um tipo de escravo rebelde? Séculos atrás, nós escapamos tanto dos nossos deuses quanto dos humanos, disse Demid. Nossos ancestrais deixaram para trás a civilização, o poder e o domínio para garantir a liberdade. Eu não quero abrir mão disso, Eshonai. Forma tempestuosa. Com ela, podemos destruir o exército aletiano. Quando eles se forem, você poderá voltar à exploração, insistiu Venli.
sem responsabilidades. Você poderá viajar, fazer seus mapas, descobrir lugares onde ninguém jamais esteve. O que eu quero para mim não importa, enquanto todos nós estivermos correndo risco de destruição, disse Eshonai em repreensão. Ela sondou as manchas na página, rabiscos de canções sem música, escritas como eram, suas almas arrancadas. Poderia a salvação dos ouvintes estar em algo tão terrível? Venli e sua equipe tinham passado 5 anos registrando todas as canções, aprendendo as nuances com os anciões, capturando-as naquelas páginas. Através de colaboração, pesquisa e pensamento profundo, haviam descoberto a forma hábil. É a única maneira, disse Venli em paz. Temos que levar isso aos 5, Eshonai. Gostaria de ter você do nosso lado. Eu vou pensar. 1.2 In aparou cuidadosamente a madeira na lateral do pequeno bloco. Ele ergueu a lâmpada de esfera ao lado da bancada, segurando os óculos pela armação e aproximando-os dos olhos. Uma invenção encantadora, os óculos. Viver era ser um fragmento da Cosmere que estava experimentando a si mesmo. Como ele podia experimentar apropriadamente se não conseguia ver? O Azishiano que havia criado aquele dispositivo há muito já morrera, e In havia apresentado uma proposta para que ele fosse considerado um dos mortos honoráveis. In baixou o pedaço de madeira e continuou a esculpi-lo, cuidadosamente trabalhando à frente para formar uma curva. Alguns dos seus colegas compravam de carpinteiros as formas de madeira usadas pelos sapateiros para criar sapatos, mas In fora ensinado a fazer suas próprias. Era a maneira antiga, a maneira como era feita há séculos. Se algo era feito de um jeito durante um período tão longo, ele imaginava que provavelmente havia um bom motivo. Atrás dele estavam os cubículos sombreados de uma loja de sapateiro, a ponta de dezenas de sapatos despontando como enguias em suas tocas. Eram sapatos de teste, usados para julgar tamanho, escolher materiais e decidir estilos, para que pudesse fabricar o sapato perfeito para o pé e a personalidade do indivíduo. Os ajustes podiam levar algum tempo, se feitos apropriadamente. Algo se moveu no escuro à sua direita. In olhou naquela direção, mas não mudou de postura. Os esprenos estavam vindo com mais frequência ultimamente, pontos de luz, como os criados por um pedaço de cristal suspenso contra um raio de sol. Ele não sabia qual era seu tipo, mas nunca viram assim antes. O espreno moveu-se pela bancada, se esgueirando mais para perto. Quando parou, uma luz se ergueu dele como pequenas plantas crescendo ou saindo de suas tocas. Quando o espreno se moveu de novo, a luz recuou. In voltou ao seu trabalho. Vai ser para fazer um sapato. Era noite e a loja estava silenciosa, a não ser pela faca talhando a madeira. Sapato? Indagou uma voz, semelhante à de uma jovem suave, com certa musicalidade repicante. Sim, meu amigo, um sapato para crianças pequenas. Hoje em dia, preciso cada vez mais desse tipo. Sapato, disse o espreno. Para crianças, pessoas pequenas. In jogou as lascas de madeira para fora da bancada para varrê-las mais tarde. Depois, colocou a forma perto do espreno. Ele recuou, como um reflexo fora de um espelho, translúcido, quase que só uma luz bruxuleante. Ele afastou a mão e esperou. O espreno avançou lentamente como um caranguejo se arrastando para fora de uma fenda, depois de uma tempestade. Ele parou e a luz cresceu dele na forma de minúsculos brotos. Uma visão bem estranha. Você é uma experiência interessante, meu amigo, declarou In, enquanto a luz bruxuleante se moveu na direção da forma de sapato. Uma experiência da qual fico honrado em participar. O espreno hesitou. A forma do espreno estremeceu subitamente, então se tornou mais intensa, como luz sendo focalizada. Ele está vindo. In levantou-se subitamente nervoso. Alguma coisa se moveu na rua lá fora. Seria aquele homem? Aquele vigia com a jaqueta militar? Mas não, era só uma criança espiando pela porta aberta. In sorriu, abrindo sua gaveta de esferas e deixando mais luz entrar no recinto. A criança recuou, do mesmo modo que o espreno.
Ele havia desaparecido. Ele fazia isso quando outros se aproximavam. Não precisa ter medo, disse Ian, se recostando novamente em seu banco. Pode entrar. Deixe-me dar uma olhada em você. O pivetinho sujo espiou de novo. Estava vestindo apenas calças esfarrapadas, sem camisa, embora isso fosse comum em Iri, onde os dias e noites costumavam ser quentes. Os pés da pobre criança estavam sujos e arranhados. Ora, isso não está certo, disse Ian. Venha, jovenzinho, sente aqui. Vamos arrumar alguma coisa para esses pés. Ele puxou um dos seus bancos menores. Dizem que você não cobra nada, disse o menino sem se mover. Não é verdade, respondeu Ian, mas acho que você vai considerar meu preço aceitável. Não tenho esferas. Nenhuma esfera é necessária. Seu pagamento será sua história, suas experiências. Eu gostaria de ouvi-las. Dizem que você é estranho, disse o menino, finalmente entrando na loja. Isso é verdade, confirmou Ian, dando um tapinha no banco. O pivetinho andou timidamente até o banco, tentando ocultar que estava mancando. Era irialiano, embora a sujeira escurecesse sua pele e cabelo, que eram dourados. A pele um pouco menos. Era preciso de luz para ver direito, mas o cabelo com certeza era o traço característico do seu povo. Ian gesticulou para que a criança levantasse seu pé saudável. Então, pegou um pano, molhou-o e limpou a sujeira. Não ia fazer um molde em pés tão sujos. Perceptivelmente, o menino recuou o pé com que havia mancado, como se tentasse esconder que havia um trapo enrolado ao redor dele. Então, sua história. Você é velho, disse o menino, mais velho do que qualquer pessoa que eu conheço. Velho que nem um vovô. Já deve saber tudo. Por que quer saber de mim? É uma das minhas particularidades. Agora vamos, quero ouvir. O menino bufou, mas falou, em poucas palavras. Isso não era incomum. Ele queria guardar sua história para si. Lentamente, com perguntas cuidadosas, Ian tirou a história dele. O menino era filho de uma prostituta e fora expulso assim que foi capaz de se virar sozinho. Isso acontecera 3 anos atrás, segundo a estimativa da criança. Ele provavelmente tinha 8 anos agora. Enquanto escutava, Ian limpou o primeiro pé. Então aparou e lixou as unhas. Depois, fez um gesto na direção do outro pé. Relutante, o menino levantou a perna. Ian desamarrou o trapo e encontrou um corte feio na sola daquele pé. Já estava infectado, fervilhando com esprenos de putrefação, minúsculos ciscos vermelhos. Ian hesitou. Preciso de sapatos, disse o pivetinho, desviando o olhar. Não dá para continuar sem eles. O corte no pé tinha um formato irregular. Cortou escalando uma cerca? Ian pensou. O menino encarou, fingindo indiferença. Uma ferida como aquela devia atrapalhar muito a vida de um pivete, o que poderia facilmente significar morte nas ruas. Ian sabia disso muito bem. Ele olhou para o menino, notando a sombra de preocupação naqueles olhinhos. A infecção se espalhara até a perna. Meu amigo, acredito que vou precisar da sua ajuda, sussurrou Ian. O quê? Disse o menino. Nada, replicou Ian, estendendo a mão para a gaveta em sua mesa. A luz que emanava dela era de 5 claretas de diamante. Toda criança que o procurava havia visto as esferas. Até agora, elas só haviam sido roubadas 2 vezes. Ele enfiou a mão mais fundo, desdobrando um compartimento oculto na gaveta e pegando uma esfera mais poderosa, um brom, cobrindo sua luz rapidamente com a mão, enquanto pegava um pouco de antisséptico com a outra. O remédio não seria o bastante, visto que o menino não poderia evitar ficar de pé, passar semanas em uma cama para se curar, aplicando constantemente medicamentos caros, impossível para um pivete lutando por comida todos os dias. Ian recolheu as mãos, a esfera oculta em uma delas. Pobre criança, devia sentir uma dor horrível. O menino provavelmente deveria estar deitado, febril, mas todo pivete sabia que podia mascar a casca de sucadeira para continuar alerta e desperto mais tempo do que deveria. Ali perto, o espreno de luz cintilante espiou debaixo de uma pilha de retalhos de couro. Ian aplicou o remédio,
Depois deixou-o de lado e levantou o pé do menino, cantarolando baixinho. O brilho em sua outra mão desapareceu. Os esprenos de deterioração fugiram da ferida. Quando Ian afastou a mão, o corte havia formado uma casca e a cor havia voltado ao normal, já sem sinais de infecção. Até o momento, Ian havia usado essa habilidade apenas umas poucas vezes e sempre a disfarçara como medicina. Nunca ouvira falar de nada parecido. Talvez fosse por isso que a recebera, de modo que a Cosmir pudesse experimentá-la. Ei, está muito melhor, disse o menino. Fico feliz, replicou Ian, devolvendo a esfera e o remédio à gaveta. O espreno havia recuado. Agora vamos ver se tem alguma coisa que sirva em você. Ele começou a experimentar sapatos. Normalmente, depois dos ajustes, mandava o cliente embora e criava um par de sapatos perfeitos para ele. Para aquela criança, infelizmente, teria de usar sapatos que já estavam prontos. Muitas crianças nunca voltaram para pegar seu par de sapatos, deixando-o preocupado e cismado. Teria acontecido alguma coisa com elas? Ou teriam simplesmente esquecido? Ou sua desconfiança natural vencera? Felizmente, ele tinha vários pares bons e resistentes que caberiam no menino. Preciso de mais couro suíno tratado, ele pensou, fazendo uma anotação. Crianças não cuidavam direito de sapatos. Ele precisava de couro que envelhecesse bem, mesmo sem cuidados. Você vai me dar mesmo um par de sapatos? De graça? De graça, a não ser pela sua história, respondeu Ian, calçando outro sapato de teste no pé do menino. Havia desistido de tentar que pivetes usassem meias. Por quê? Porque você e eu somos um. Um o quê? Um ser, respondeu Ian. Ele deixou de lado o sapato e pegou outro. Muito tempo atrás, só havia o um. O um sabia tudo, mas não havia experimentado nada. Então, o um se tornou muitos. Nós, pessoas. O um, que é tanto macho quanto fêmea, fez isso para experimentar todas as coisas. Você quer dizer Deus? Se você quiser chamar assim, replicou Ian, mas isso não é completamente verdade. Eu não aceito Deus nenhum. Você não deveria aceitar Deus nenhum. Somos irialianos e parte da longa trilha, da qual esta é a quarta terra. Você fala que nem um sacerdote. Também não aceite sacerdotes. Eles são de outras terras e vêm pregar para nós. Irialianos não precisam de pregação, só de experiência. Já que cada experiência é diferente, ela traz completude. No fim, todos serão reunidos de volta, quando a sétima terra for obtida, e novamente seremos um. Então você e eu, disse o pivete, somos a mesma coisa? Sim, duas mentes de um único ser, experimentando vidas diferentes. Isso é besteira. É apenas uma questão de perspectiva, disse Ian, passando talco nos pés do menino e calçando outro par de sapatos de teste. Por favor, caminhe com eles um instante. O garoto olhou de um jeito estranho, mas obedeceu, tentando dar alguns passos. Não estava mais mancando. Perspectiva, disse Ian, erguendo a mão e balançando os dedos. Bem de perto, os dedos das mãos podem parecer individuais e isolados. De fato, o polegar pode pensar que nada tem a ver com o mindinho, mas com a perspectiva certa, percebe-se que os dedos fazem parte de algo muito maior, que de fato são um. O pivete franziu o senho. Parte daquilo provavelmente estava além das capacidades dele. Preciso falar de um jeito mais simples e... Por que você pode ser o dedo com um anel caro? Disse o menino, andando de volta da outra direção, enquanto eu tenho que ser um mindinho com a unha quebrada. Ian sorriu. Eu sei que parece injusto, mas não pode existir injustiça, já que somos todos o mesmo no fim. Além disso, eu nem sempre tive essa loja. Não? Não. Acho que você ficaria surpreso se soubesse de onde eu vim. Por favor, sente-se de novo. O menino sentou-se. Aquele remédio funciona muito bem, muito bem. Ian removeu os sapatos usando o talco, que havia sido removido em alguns pontos, para julgar o encaixe. Ele pegou um par de sapatos já prontos, então trabalhou neles por um momento, flexionando-os em suas mãos.
Queria colocar um acolchoamento no fundo para o pé ferido, mas algo que se rasgasse algumas semanas depois, quando a ferida estivesse curada. Isso que você está falando parece bobagem para mim, disse o menino. Quero dizer, se nós fôssemos todos a mesma pessoa, todo mundo já não ia saber? Como nós sabíamos a verdade, mas como muitos, precisamos de ignorância. Nós existimos em variedade para experimentar todos os tipos de pensamento. Isso significa que alguns de nós devem saber e outros não. Ele trabalhou mais um momento no sapato. Mais pessoas sabiam disso antes. Não se fala tanto sobre o assunto quanto se deveria. Aqui, vamos ver se serve agora. Ele deu os sapatos ao menino, que os calçou e amarrou os cadarços. Sua vida pode ser desagradável, começou Ian. Desagradável? Tudo bem, sua vida pode ser horrível, mas vai melhorar, jovenzinho, eu prometo. Eu pensei que você fosse dizer que a vida é horrível, mas que não faz diferença no final, porque vamos todos para o mesmo lugar, disse o menino, pisando firme com seu pé saudável para testar os sapatos. Isso é verdade, mas não é muito reconfortante nesse momento, é? Não. Ian se voltou para sua mesa de trabalho. Tente não pisar muito com esse pé machucado, se possível. O pivete foi até a saída com uma súbita urgência, como se estivesse ansioso para partir antes que Ian mudasse de ideia e pegasse os sapatos de volta, mas parou na porta. Se a gente é tudo a mesma pessoa experimentando vidas diferentes, você não precisa dar sapatos de graça, porque não faz diferença. Você não aceitaria um soco na própria cara, aceitaria? Se eu melhoro a sua vida, melhoro a minha. Isso é conversa de maluco, replicou o menino. Eu acho que você é só uma boa pessoa. Ele foi embora sem dizer outra palavra. Ian sorriu, balançando a cabeça. Por fim, voltou a trabalhar na sua forma de sapato. O espreno reapareceu. Obrigado, disse Ian, pela sua ajuda. Ele não sabia porque tinha aquela habilidade, mas sabia que o espreno estava envolvido. Ele ainda está aqui, sussurrou o espreno. Ian olhou para a porta e para a noite lá fora. O pivete estava ali? Alguma coisa fez barulho atrás dele. Ian deu um pulo, girando. A oficina era um espaço cheio de cantos escuros e cubículos. Talvez tivesse ouvido um rato? Porque a porta no quarto dos fundos, onde Ian dormia, estava aberta. Ele costumava deixá-la fechada. Uma sombra se moveu na escuridão ali. Se veio atrás das esferas, só tenho essas 5 peças aqui, disse Ian, tremendo. Mais barulho. A sombra separou-se da escuridão, se revelando um homem de pele escura macabaquiana, exceto por uma marca na forma de crescente em sua bochecha. Ele vestia preto e prata, um uniforme. Mas Ian não reconheceu a força militar. Luvas espessas com punhos rígidos na parte posterior. Eu tive que procurar muito para descobrir a sua infração, disse o homem. Só 5 claretas. Você viveu uma vida limpa, desde sua juventude de farra, disse o homem, com uma voz sem emoção. Um jovem bem de vida que jogou fora a herança dos pais em festas e bebida. Isso não é ilegal. Assassinato, contudo, é. Ian afundou em seu banco. Eu não sabia que aquilo ia matá-la. Veneno entregue na forma de uma garrafa de vinho, disse o homem, entrando na sala. Eles me disseram que a safra era o sinal, insistiu Ian, que ela saberia que a mensagem era deles e que significava que ela tinha que pagar. Eu estava desesperado por dinheiro, para comer, sabe? As pessoas nas ruas não são generosas. Você foi cúmplice de assassinato, disse o homem, ajustando as luvas, primeiro uma mão, depois a outra. Ele falava com tão árida ausência de emoção que poderia estar conversando sobre o clima. Eu não sabia, implorou Ian. Ainda assim, é culpado. O homem estendeu a mão para o lado e uma arma se formou em meio a uma névoa diretamente em sua mão. Uma espada fractal? Que tipo de agente da lei era aquele? Ian fitou aquela maravilhosa espada prateada. E então saiu correndo. Aparentemente, ainda tinha instintos úteis do seu tempo nas ruas.
Conseguiu jogar uma pilha de couro na direção do homem e se desviou da espada, que golpeou em sua direção. Ian correu para a rua escura, gritando. Talvez alguém ouvisse, talvez alguém ajudasse. Ninguém ouviu e ninguém ajudou. Ian já era um homem velho. Quando alcançou a primeira rua transversal, já estava arfando sem fôlego. Ele parou ao lado da antiga barbearia, o interior escuro e a porta trancada. O pequeno espreno moveu-se para junto dele, uma luz cintilante que se espalhava em um círculo, tão belo. Acho que essa é minha hora, disse Ian ofegante. Que o considere essa memória agradável. Passos rápidos soavam na rua atrás dele, cada vez mais perto. Não, sussurrou o espreno. Luz! Ian enfiou a mão no bolso e puxou uma esfera. Será que de algum modo poderia usá-la para... O ombro do oficial empurrou Ian com força contra a parede de barbearia. Ele grunhiu, deixando cair a esfera. O homem de preto e prata girou. Parecia uma sombra na noite, uma silhueta contra o céu negro. Foi 40 anos atrás, sussurrou Ian. A justiça não tem data de expiração. O homem atravessou o peito de Ian com a espada fractal. A experiência acabou.